Meus irmãos, esta mensagem faz parte da nossa série expositiva na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós iniciamos em junho deste ano. Estamos aqui dando continuidade e fazendo a exposição sequenciada, verso a verso. Deus tem nos dado este privilégio de nós podermos estudar assim a sua palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 até o verso 8. Acompanhe a leitura. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença em oração, reconhecendo, Deus, o privilégio que temos de podermos meditar na Tua palavra. Ao mesmo tempo, Deus, como nós tememos e trememos diante de um texto como este. Pois, Senhor, cremos que Tu tens um cuidado especial, um zelo com a Tua igreja. A igreja que o Senhor comprou com o sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Te pedimos agora, Deus, que o Teu Espírito nos ilumine, a fim de que haja edificação em nossos corações e no coração de todo aquele que ouvir esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o capítulo 5 inicia uma nova sessão na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Como os irmãos que vêm acompanhando já sabem, até o final do capítulo 4, o apóstolo Paulo estava tratando especialmente da divisão que estava acontecendo no meio da igreja. E agora Paulo muda o teor da carta, o assunto da carta, para trazer à tona um grave problema que estava lhe incomodando e mais prejudicando o bom testemunho da igreja perante os gentios, os descrentes, e a própria saúde da igreja que já estava sendo afetada. Nós sabemos muito bem, irmãos, que todo pecado ele é uma agressão contra a santidade de Deus. E que os pecados são a causa de nós recebermos de Deus a justa condenação ao inferno. O salário do pecado, dizem as Escrituras, é a morte. Mas nós não falamos apenas a primeira parte do verso, né? A restante diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, esta graça que é poderosa para perdoar pecados, ela também é poderosa para fazer com que o povo perdoado ande em novidade de vida. Então, a graça é poderosa para perdoar os nossos pecados, a graça de Deus, mas ela também é poderosa para nos fazer andar em conformidade com a lei de Deus.
A graça que perdoa, que sara, é a graça também que nos levanta para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E essa não é uma palavra minha, mas é uma palavra da própria Escritura, interpretada também por Agostinho, que lembra que nós somos salvos dos rigores da lei para andarmos em harmonia com a lei de Deus. É claro que nós continuamos sendo pecadores, e por isso nós sempre iniciamos os nossos cultos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, e não é uma confissão apenas de parte da igreja. Todos nós confessamos os nossos pecados, desde quem ora até o irmão recém-chegado, porque entendemos que todos nós pecamos em muitas coisas. Porém, o que Paulo está se referindo aqui, irmãos, são exatamente a um pecado que se tornou tão grave no meio da igreja, ao ponto de que já se tornou motivo de falatório até entre os gentios. Nós não estamos falando de uma atitude, ainda que seja pecaminosa, mas mais comum, de fornicação ou de adultério. Nós estamos falando aqui de algo mais grave ainda. Alguém que estava se relacionando com a mulher do seu pai, a sua madrasta. E nós não sabemos como era este relacionamento, se era algo escondido que era feito, e o pai não tinha conhecimento e todas as outras pessoas sabiam, ou se era até mesmo com o consentimento do pai. Mas isso estava causando um enorme desconforto, ao ponto de que o assunto já tinha alcançado muitas pessoas e chegou até o apóstolo Paulo. Irmãos, quando esse assunto incomoda até os descrentes, e eu estou me referindo aqui aos descrentes da cidade de Corinto, é porque a coisa era muito séria. Isso eu falo porque a igreja de Corinto estava situada numa cidade extremamente pagã. A cidade de Corinto era uma cidade muito imoral. Imoral em vários sentidos, mas a imoralidade sexual era algo muito forte na cidade de Corinto. A cidade era uma cidade portuária. Então, os irmãos imaginam aí, os meios de transporte naquela época a longa distância eram os navios. E quando se tinha um porto, tanto para as pessoas navegarem, como para carga e descarga de equipamentos, de medicamentos, enfim, de insumos em geral, aquela cidade então se tornava uma cidade polo. E havia então as prostituições, havia as imoralidades, tanto que alguém escrevendo certa vez, ainda nos primeiros séculos, a respeito de Corinto, cita que quando alguém queria fazer alguma coisa imoral, se dizia corintianizar. Se tornou meio que um verbo pejorativo, quando alguém se pensava em alguma rua, em uma cidade que havia imoralidade. Os mais antigos aqui do Recife sabem bem, quando se dizia assim, fulana é da Rua da Palma. Não é? A Rua da Palma aqui no Recife era conhecida pelos seus prostíbulos, né? Quando a gente ouve de São Paulo, a gente ouve falar da Rua Augusta. Também era uma rua conhecida pelos seus prostíbulos. A cidade de Corinto era conhecida naquela região da Caia e da Macedônia por ser um lugar de prostituição. Inclusive havia as prostitutas cultuais, eles misturavam prostituição, orgias com cultos pagãos. E aí a cidade era, de fato, uma cidade extremamente pesada. Deus conduziu o apóstolo Paulo para lá na sua segunda viagem missionária. Muitas pessoas se converteram ao Senhor e passaram a mudar de vida. E Deus foi fazendo uma obra maravilhosa na vida dos coríntios, concedendo a eles dons. Era uma igreja, de fato, muito bem dotada, tinha gente para fazer tudo na igreja. Era uma igreja muito forte, muito firme.
Porém, Paulo traz uma repreensão à igreja neste capítulo 5 a respeito de algo que estava acontecendo dentro da igreja e que eles não haviam ainda tratado de forma correta. Aqui então, a partir do verso 1, desse capítulo 5, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Nós vamos observando o que Paulo vai trazendo como palavra a estes irmãos. Paulo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós. Veja aqui então, irmãos, nessa primeira parte, que a coisa ganhou uma proporção tal que Paulo nem precisava mais tratar do assunto, nem indicando nome, nem trazendo nenhum maior detalhe, porque já era conhecido. E aqui entenda bem, a palavra que Paulo vai trazer não é mais para essa pessoa que estava praticando isso. A palavra é para a igreja, em especial para os líderes, mas para toda a igreja reunida. A coisa havia se tornado notória, chegou até o apóstolo Paulo. E veja que Paulo diz assim, que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal. Aqui é uma graduação. Não é que Paulo tolerasse a imoralidade, mas essa chegou ao ponto de Paulo sentenciar à distância e a repreender a igreja à distância. Paulo poderia fazer quando chegasse de volta em Corinto, como ele quis fazer. Mas Paulo prefere, pela urgência do assunto e pela gravidade do assunto, repreender a igreja ainda por carta. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Bem, não era que os gentios em Corinto tinham uma vida de moralidade. A maioria tinha uma vida imoral. A maioria. Mas esse tipo de moralidade escandalizava até os descrentes. E não se espantem, irmãos, não é incomum, infelizmente, essas práticas acontecerem nas igrejas. Às vezes, porque as igrejas colocam os líderes num pedestal tão alto que passam a tolerar suas más práticas. Quem é daqui da região de Rio Doce, lembra de uma igreja onde o pastor e o presbítero tiveram juntos uma revelação que deviam trocar de esposas. E não é o programa da Record, tá certo? Troca de família, troca de esposa, nem tinha esse programa ainda. Mas eles já tinham esse tino do marketing, né? Não, era o tino para o pecado mesmo. E eles decidiram trocar mesmo de esposas. Vejam que escândalo no meio da igreja. E por ser uma igreja de linhagem neopentecostal, que acreditava que a revelação espiritual do seu líder é maior do que aquilo que a Escritura diz, acabou que eles de fato trocaram de esposas e parte da igreja ainda permaneceu aceitando esse tipo de situação. Mas também não é, irmãos, que aconteça só nas igrejas dos outros. Eu já me deparei com uma situação semelhante a esta aqui, numa igreja presbiteriana. A verdade é que as igrejas estão repletas de pessoas, como todos nós, que estão caminhando na santificação e buscando a santificação. E que são suscetíveis à queda. E pela pecaminosidade, pela falta de diligência com os meios de graça, alguns podem cair no engano, e engano tal que chega até a escandalizar os ímpios. A questão que Paulo vai tratar aqui não é, embora isso seja gravíssimo,
o homem, possivelmente jovem, né, deitar-se com a mulher do seu pai, o que mais vai surpreender Paulo é o fato dessa pessoa continuar no convívio da igreja, como se nada estivesse acontecendo. Observe se não é isso. No verso 2, Paulo diz assim: e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Para que fosses tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então observe que a palavra de Paulo aqui é a igreja que, tendo conhecimento do que estava acontecendo, não lamentou, ou seja, não buscou o arrependimento, não estranhou, não reclamou, não corrigiu, não repreendeu e nem mesmo expulsou do meio deles, do meio da igreja, aquele que estava cometendo esta prática. Vejam, irmãos, esse é um texto em que Paulo trata de um tema importante para a vida da igreja. Nós, como reformados, cristãos reformados, cremos que existem 3 marcas que são notórias a uma igreja verdadeira. Essas marcas são a fiel pregação da palavra de Deus. E aqui, quando a gente fala de pregação, a gente se refere a toda a palavra, né? Pregação, o ensino. A administração correta dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E uma marca que especialmente João Calvino levantou como sendo preciosa para a igreja e que ela nunca poderia deixar de praticar, de adotar, que é a prática da disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, como marca da verdadeira igreja, visa a restauração do pecador, a educação cristã da igreja, o bom testemunho da igreja para o mundo e, principalmente, reivindica a glória de Cristo e a pureza de Cristo por meio da sua igreja. Então, guarde bem aí esses 4 propósitos da disciplina eclesiástica: restaurar o pecador, educar a igreja, testemunhar para os de fora e reivindicar a glória de Cristo. Pois bem, quando a igreja esquece essa prática, ela pode estar se tornando parecida com o mundo lá fora. A prática da disciplina, ela acontece, em primeiro lugar, de maneira pessoal. Por que de maneira pessoal? Quando eu leio a palavra, ou quando eu escuto a palavra sendo pregada, ou a palavra sendo ensinada, e ela me corrige de algo que eu preciso mudar, eu já estou recebendo de Deus a disciplina. Essa é a disciplina pessoal. Mas também, às vezes, é necessário que haja um confronto quando eu não consigo, lendo a palavra sozinho, perceber o meu pecado, quando eu não consigo, através do ensino, perceber a minha falta, quando eu não consigo, através da pregação, observar os meus erros, é necessário que alguém me corrija. Esse alguém pode ser um irmão meu, pode ser o marido, pode ser a esposa, um irmão em Cristo, seja ele mais velho ou mais jovem. Todos nós devemos estar sujeitos a essa disciplina. Então não precisa, para esta disciplina, necessariamente ser o pastor quem tem que fazer. Todos nós somos, neste sentido, pastores uns dos outros. E quando eu vir o meu irmão cometer algum tipo de falta e eu não alerto ele, e eu não o corrijo, eu estou, na verdade, como quem vê alguém caminhando para o precipício e, para não ser incômodo a ele, eu prefiro que ele continue indo para o caminho da morte. Não foi para isso que Deus nos chamou. Por isso a Bíblia diz assim: se você vir o seu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Nós temos esse poder.
como irmãos em Cristo, no amor do Senhor, com o objetivo de que o nosso irmão seja levantado, que ele não caia no pecado, nós podemos e devemos alertar uns aos outros. Mas às vezes, irmãos, a falta foge do limite pessoal, foge de um âmbito mais velado e se torna notória ou pública e traz grande prejuízo para a vida da igreja. Quando assim acontece, essa disciplina não pode mais acontecer no âmbito pessoal, ela já precisa acontecer no âmbito público. E aqui é o que Paulo está se referindo. Este pecado específico cometido por este irmão já havia se tornado algo público. Paulo não podia mais tratar de forma individual, de forma velada, de forma guardada. Era necessário tomar uma atitude mais forte. Também outra coisa importante, irmãos, são as graduações da disciplina. Quando nós olhamos para Mateus 18, que é um texto que Jesus trata a respeito da disciplina, nós vemos essas graduações. Em primeiro lugar, Jesus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele se arrepender, o que diz a Escritura? Ganhaste teu irmão. Ótimo. Ele se corrigiu e a partir daí caminha melhor. Porém, se ele não se corrigir, a Bíblia diz, chama uma ou mais uma testemunha, ou duas testemunhas, e se ele não se corrigir, leva o caso à igreja. Quando o caso é levado à igreja, já é para se tornar público. Então, quando ele chega nesse nível, o irmão tem a chance de voltar-se para o Senhor também, em todos os níveis, né? Mas acontece um quarto nível. Jesus diz assim: e se ainda assim ele não quiser ouvir, considera-o como gentio ou publicano. Mateus capítulo 18. Observe aí, irmãos, dois termos que são estranhos, né, à nossa atualidade: gentio ou publicano. O que é o gentio? Para um judeu, todo aquele que não era judeu era um gentio. Gentio com O, ok? Quando Jesus fala isso, neste caso se referindo ao cristianismo, todo aquele que não é crente é um gentio, é um descrente. Ou seja, se um irmão, mesmo passando por todos os níveis, ele continua impenitente, ele continua sem se arrepender, a atitude da igreja deve ser considerá-lo não mais como um crente, considerá-lo como um descrente. E uma outra graduação que Jesus traz é gentio e publicano. O que era um publicano nos tempos de Jesus? O publicano era um judeu que cobrava imposto de um outro judeu para, ficando com parte, ser um ladrão e devolver parte a Roma. Ele era um traidor da própria nação. Então, trazendo para o que Jesus disse, o que ele fala é: se esse irmão, sendo repreendido, não se corrigiu, ele deve ser considerado como um descrente, porém ainda pior que um descrente, ele é um traidor da própria fé. É nesse sentido que depois Jesus continua em Mateus 18 dizendo assim: por isso que eu digo, tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Eu sei que algumas pessoas pensam que esse texto se refere às orações, né? Vamos orar aqui, porque tudo que a gente ligar aqui vai ser ligado lá. Se assim fosse, meus irmãos, né, a gente podia orar por algumas coisas aí que nós estamos precisando, né? Mas não é isso. O texto está se referindo à disciplina. Por isso que o texto posteriormente vai dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Também não é um texto para ser usado para as reuniões de oração quando vem pouca gente.
Né? No início do culto só tem 2 irmãos, vamos começar, porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Não tem nada a ver com isso. Se um só orar, Deus já está presente. E até se a gente não existir, Deus continua presente no mundo todo. Ok? O texto está dizendo o seguinte, que quando alguém não se submete à prática da disciplina, a igreja, por meio dos seus representantes, tem o poder de fechar as portas do céu para esta pessoa. Desligar. E reunidos em nome do Senhor, no nome do Senhor, como diz o apóstolo Paulo aqui, a gente vai ver mais na frente, encerrar, fechar as portas dos céus. E quando se faz isso, o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Veja o que Paulo diz aqui no verso 13. Os irmãos vão entender aqui depois um pouco mais a respeito disso. Mateus 18 faz um paralelo com esse texto. Paulo diz assim no verso 13: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo não estava em Corinto, por isso ele escreveu a carta, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos lá, parte por parte aqui. Lembrar aos irmãos que quando Paulo diz que está presente em espírito, não tem nada de místico aqui. Ok? Paulo está dizendo assim, eu estou ausente fisicamente de vocês, mas sintam como se eu estivesse presente por meio desta carta. Por meio desta carta eu já estou dando a sentença. Aí veja que interessante, irmãos. Paulo era um apóstolo. E a gente poderia imaginar que pela autoridade que ele tinha, Paulo poderia já dar a sentença e pronto. Mas Paulo diz, eu, o meu espírito, reunido convosco. Veja que quando Paulo faz isso, ele está cumprindo o que Jesus determina em Mateus 18. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E aqui, irmãos, infelizmente, igrejas que têm governos episcopais sofrem em não cumprir esse requisito. Igrejas que o pastor manda em tudo. O pastor é quem decide sozinho. Esse não é o modelo de igreja que Deus reservou para a continuidade da comunidade que Ele criou na terra. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver sempre o termo presbítero no plural. Paulo vai conversar, se despedir dos presbíteros de Éfeso. Quando Paulo escreve a Tito e a Timóteo, era para que eles elegessem presbíteros. E não um presbítero. Por quê, irmãos? Porque se porventura eu tomo uma decisão errada, eu posso prejudicar a vida de alguém num julgamento, estando eu sozinho. Mas na multidão de conselhos há sabedoria. Também pode ser que eu não goste de um determinado irmão, não me afeiçoe muito dele. Nós somos carne, não é para acontecer, mas pode acontecer. Eu sou meio cismado com Beltrano. E aí, quando ele dá uma escorregadinha, eu vou lá e toro a cabeça dele. Já Ciclano, que é meu amigão, está sempre comigo, esse pode escorregar, cair, se melar, e eu digo, está tudo bem, está tudo certo. Quando há um conselho de presbíteros, isso é mais difícil acontecer. Não é que os conselhos não possam errar, mas é mais difícil acontecer. Então, Paulo segue exatamente o que Jesus ordenou. Não toma a decisão sozinho. Paulo diz, estou ausente em pessoa, mas presente em espírito, dou-me a sentença como se estivesse presente. E aqui, irmãos, a sentença é dada até mesmo antes de Paulo chegar, porque o caso já não tinha mais o que discordar, o que concordar. Na verdade, essa era uma forma até do apóstolo Paulo, como apóstolo, repreender os pastores da igreja, os líderes da igreja.
Mesmo assim, ele diz, em nome do Senhor Jesus, verso 4. Isso aqui pode passar despercebido, porque muitas vezes nós falamos em nome de Jesus e não atentamos para a profundidade do que nós falamos. Usar o termo em nome de Jesus se tornou tão comum a nós, que às vezes a gente nem atenta sobre a importância disso. Mas quando Paulo diz aqui, em nome de Jesus, ele está dizendo de acordo com o que Jesus pensa, de acordo com o que Jesus faria. Quando nós oramos, irmãos, se no final das nossas orações nós dizemos assim, em nome de Jesus, amém, nós não estamos ligando uma chave, porque dizemos em nome de Jesus, para que a coisa aconteça, não. Nós estamos dizendo que tudo que nós estamos pedindo está em conformidade com o que Jesus quer. Quando eu digo aqui, por exemplo, se eu for a algum lugar lidar com um juiz, e aí eu tenho alguém que vai fazer ali o meio-campo, né? Um intercessor. E eu vou lá ao juiz e digo assim, doutor, eu estou aqui em nome de fulano de tal. Alguém que é importante, né? Aí ele já vai me olhar de forma diferente, não é? Há ali um intercessor. Guardadas as devidas proporções, quando nós oramos em nome de Jesus, além da conformidade, tem também a autoridade suprema de quem ou por quem nós oramos, por meio de quem nós oramos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui vai uma outra aplicação, outro alerta, né, importante. Os julgamentos nas igrejas, e esse é um termo mais comum, né, aos presbiterianos, e em especial aos oficiais, quando acontece algum caso que precisa-se a prática da disciplina eclesiástica, né, a disciplina pública, então o conselho vai julgar a causa daquele irmão, esse conselho se transforma em tribunal eclesiástico. Eu sei que o nome é pesado, né? Tribunal eclesiástico. Então as pessoas ficam logo... Mas a ideia é de que aqueles presbíteros passarão a ser juízes e vão tratar daquele caso. Nomeia-se um advogado, nomeia-se um promotor, consideram-se, né, os atenuantes e os agravantes, e depois é trazida uma sentença e geralmente se atribui a algum dos presbíteros a tutoria, né, o cuidado, o zelo pela vida daquele irmão que vai ser disciplinado, para que ele seja corrigido e o quanto antes seja trazido de volta à comunhão da igreja do Senhor. Tudo isso, irmãos, parece ser algo tão burocrático, né? É um negócio assim que a gente diz, meu Deus, e tem necessidade disso tudo? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, seria muito bom na igreja que cada um vivesse a sua vida. Bem, vamos lá. É claro que cada um vive a sua vida. Mas você já imaginou dizer para o seu corpo isso? Mão, você vai para onde quiser. Pé, você vai para onde quiser. Você já não dá nem para fazer essa ginástica aqui, né? Mas você imagina cada olho fosse para onde quisesse, cada ouvido ouvisse o que quisesse. Nós somos, irmãos, um corpo. Somos um só corpo em Cristo Jesus. E quando nós nos tornamos membros da igreja, nós nos tornamos membros. Nós estamos ligados uns aos outros. Às vezes nós achamos que a nossa vida não diz respeito a ninguém da igreja. E ainda usamos um poeta popular que diz, faço de mim o que quero, faço o que quero de mim. Os irmãos que riram identificaram aí o poeta, né? Mas tem muito crente que vive a vida assim mesmo. E esquece, irmãos, que nós estamos interligados. Se não lembremos do pecado de Acã. Os irmãos
estiveram aqui, a maioria, né, durante as exposições lá em Josué. Se não estiveram, os que quiserem, podem procurar no YouTube, né, fazendo a nossa propaganda. Vá lá na playlist de Igreja Presbiteriana de Fragoso, as mensagens em Josué, e procure lembrar da história de Acã, logo nos primeiros capítulos de Josué. Foi um homem só. A ordem de Deus era: não fique com os despojos do que sobrar lá da cidade de Jericó. Eu não quero que vocês fiquem com nada. Destruam a cidade, matem todos e não fiquem com nada. Acã foi lá e segurou. Qual era a mentalidade de Acã? Talvez ele queria enriquecer, talvez ele achasse que Deus não ia suprir as necessidades, coisa desse tipo. Foi lá e segurou. Aí o povo vai para a próxima guerra, a cidade de Ai, pequena, menor que Jericó. Tanto que o povo de Israel disse: vamos diminuir o tamanho do exército, porque não adianta a gente querer matar um mosquito com uma bazuca, né? Quando eles chegam lá, irmãos, eles levam uma lapada de Ai. E eles saem dizendo o quê? Ai, né? E vão questionar Deus: Senhor, o que foi que aconteceu? Tu mandaste a gente ir, estava tudo certo, a gente... Deus diz: há pecado no meio de vocês. E aí eles lançam sortes para ver onde iria cair. Aí cai na tribo de Acã. Aí cai na família de Acã. Aí cai na tenda de Acã. Aí cai sobre Acã. Aí descobrem que foi Acã. Aí eles apedrejam, matam Acã. Mas por causa do pecado de Acã, milhares do povo de Israel vieram a morrer na batalha contra Ai. Era um só, mas o povo todo sofreu. Embora esse não seja o foco do apóstolo Paulo, eu estou trazendo apenas como um texto semelhante. O foco de Paulo é tratar a igreja. Mas aqui vale a pena uma reflexão pessoal. A nossa responsabilidade com a nossa santificação é por nós, mas também pelos meus irmãos, pelo testemunho da próxima geração, pelos ímpios e pela glória de Cristo. Vejam a importância, irmãos, do nosso testemunho. Veja como ele é precioso, como ele é valioso. Isso deveria nos fazer refletir sobre tudo que nós fazemos. A começar pelo que nós pensamos, porque às vezes nós só conseguimos ver o pecado dos outros. A refletir sobre o que nós falamos, porque às vezes nós queremos transparecer mais santidade do que os outros, e aí geralmente nós comentamos dos pecados que os outros praticam e que nós não praticamos, e achamos nos melhores do que os outros. Mas quando nós fazemos isso, nós somos tão pecadores quanto aqueles que fizeram. Porque 6 coisas odeia o Senhor, a 7ª ele abomina. E o fofoqueiro está lá no meio. E o que arma contenda contra os irmãos está lá no meio. Você quer algo pior do que fofoca no meio da igreja? Não tem nada mais danoso. Porque é algo subjetivo. E as pessoas praticam e dificilmente vão ser disciplinadas. Porque é muito subjetivo, é difícil de lidar com isso. Às vezes as pessoas até dizem assim: porque na igreja só se disciplina adultério e fornicação. É porque são pecados mais claros, mais objetivos. A fofoca é muito difícil de lidar. E algumas pessoas se aproveitam disso e praticam. E a Bíblia diz assim: não pode sair da mesma fonte água salgada e doce. A língua é fogo. É tão pesada essa questão que Tiago reserva um capítulo todo para falar sobre ela. Então, cuidado com a sua língua também. Mas, às vezes, nós não percebemos, só conseguimos ver o que o outro faz. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras. Esse texto também deveria nos alertar, irmãos, sobre os nossos usos das redes sociais. Porque já não basta o pecado, mas agora a gente reverbera. E com o tempo a gente vai perdendo a noção do perigo que as redes sociais têm.
Ela é muito boa para reverberar o bom testemunho, mas para o mau testemunho ela tem um alcance muito maior. Então cuide dos seus stories, cuide do seu Instagram e, acima de tudo, cuide da sua própria vida, do seu próprio comportamento, a fim de que a tua santidade seja algo que contagia as pessoas à tua volta. A sua vida contribui para o crescimento espiritual da sua família? Seu testemunho, suas atitudes contribuem para isso? São reflexões. Agora, continue aqui no texto. Paulo diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse não é um texto fácil. E quando nós lidamos com a pregação expositiva sequencial, a gente precisa encarar, né, esses abacaxis aqui que de vez em quando aparecem, né? A melhor posição, na minha opinião, para o que Paulo está querendo dizer aqui, é a posição também adotada por João Calvino, já que eu não sou besta, né? Eu fui pesquisar em quem sabe mais, né? E na perspectiva de Calvino, a ideia aqui de entregar a Satanás é dizer o seguinte: abandona esta pessoa, expulsando-a da igreja. Vejam, o que João Calvino entende aqui é que a igreja está debaixo do comando e do governo de Cristo. É claro que Cristo governa o mundo todo, mas o seu governo impositivo está sobre a igreja. Ele reina sobre o seu povo. Fora esse reinado, o mundo jaz no maligno. Então, é basicamente essa perspectiva que Calvino traz no seu comentário a respeito desse texto. Que quando Paulo diz assim, entrega a Satanás, considera este homem como homem mundano e deixa Satanás fazer o que ele faz com as pessoas, que é lançá-las cada vez mais à morte. Agora, para que seja salvo no dia do juízo, é a ideia de Paulo de que, se de fato este homem foi um escolhido por Deus, embora ele tenha caído em grave pecado, Deus é poderoso para restaurá-lo à comunhão e trazê-lo de volta. E quando isso acontecer, aí a gente vai para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz assim: se alguém pecou gravemente e retorna aos caminhos, acolhei-o no Senhor, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza e se torne presa fácil, né, trazendo para as nossas palavras, de Satanás. Aqui então fica um recado importante. A excomunhão fecha as portas do céu, mas mesmo após a excomunhão, se esse irmão se arrependeu de fato e demonstrou frutos de arrependimento, ele deve ser acolhido novamente e as portas dos céus são abertas de novo para ele. Isso não tem a ver com perder ou não a salvação. Entenda bem, salvação não se perde. Isso tem a ver com pecar gravemente contra Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo que fala a respeito da segurança da salvação, nos diz que alguém, mesmo crente no Senhor, eleito, pode cair em pecados gravíssimos e deve sofrer as consequências deste pecado, mas jamais cairá do estado da graça. Ou seja, Deus vai trazê-lo de volta. E aí nós temos vários exemplos, se não lembremos bem do filho pródigo, que mesmo tendo cometido graves pecados, voltou para o Senhor e foi recebido. Bem, nunca é bom que chegue até o ponto da excomunhão, mas ainda assim, se alguém chegar, nós devemos trabalhar, lutar e orar para que essa pessoa volte. E aqui nós podemos nos lembrar da parábola do bom pastor, né? Do pastor das ovelhas. Ele deixa as 99, vai buscar aquela que se foi e traz de volta no caminho. Se vocês lembram bem, geralmente um pastor de ovelhas não cuidava de 100 ovelhas, né? Possivelmente o texto ali está se referindo ao pastorzão mesmo,
A ideia ali não é o pastor da igreja, é Jesus quem vai buscar. E aí, quando ele traz mesmo. Bem, mais uma vez eu lembro aos irmãos, o texto não está se referindo, tratando aquela pessoa que praticou. O texto é para a igreja. E aqui Paulo, então traz uma repreensão para a igreja. No verso 6, dizendo assim, não é boa a vossa jactância. É outro termo que a gente não conhece, né? Aqui tem a ver com orgulho, arrogância. Mas é tão bom ler as Escrituras nesta linguagem, porque nos ajuda a melhorar o nosso vocabulário, né? Então você imagina assim, dizer, você está muito jactante hoje. Hã? É bonito, não é não? Então não seja um jactante. Não é boa a vossa arrogância. E aí Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E aqui Paulo vai usar uma figura que é muito comum às mulheres que cozinham, né? Mas é mais comum ainda aos judeus, principalmente aos hebreus, né? Os mais antigos. Porque durante o período da Páscoa, os hebreus eram proibidos de usar qualquer tipo de fermento. Eles deveriam, na verdade, comer pães asmos, né? Ele fica menorzinho, mais durinho, e alguns dizem que não fica tão saboroso quanto deveria. Mas a ideia de ser asmo é dele ser puro. Nesse sentido aqui, a figura que Paulo está usando é uma figura conhecida do Antigo Testamento. Os irmãos, os membros da igreja de Corinto conheciam também essa figura, mas toda a cozinha conhece essa ideia. Quando você quer que algo cresça, né, você bota um fermentozinho, né? Principalmente as irmãs nos acampamentos, quando vão fazer aquele prato famoso presbiteriano, né? Arroz com creme de galinha, né? Aí, às vezes, para variar, os presbiterianos comem arroz com creme de frango, né? Aí tem essa variação, assim. E para dar o charme, a batata palha em cima, que é para dar aquele up, né? E aí, quando tem pouca galinha, aí o que é que as irmãs fazem? Botam um pouquinho de fermento lá no creme de leite. Aí o bicho dá uma inchada, todo mundo fica de bucho cheio e feliz, mas, na verdade, você não comeu a proteína, você comeu o fermento, que vai inchar o negócio. Mas vamos lembrar do bolo, né? Quando você bota o fermento no bolo, ele dá aquela levantada, né? Aquela enchida. Paulo diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês precisam buscar viver uma vida de pureza. E esse indivíduo, essa pessoa dentro da igreja, com esta prática, ele sozinho é capaz de contaminar todo o rebanho. Assim como às vezes um animal com uma gripe pode colocar à morte toda a fazenda. Às vezes uma fruta no cacho podre pode ajudar a apodrecer todas as outras. A figura é muito clara, é muito simples. Paulo está dizendo, se este irmão permanecer no meio de vocês, daqui a pouco, ninguém vai ser de ninguém na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Se chega ao ponto desta pessoa se relacionar com a mulher do seu pai, e vocês não fazem nada, daqui a pouco vocês vão estar sem critério nenhum. E, meus irmãos, veja se essa não é uma palavra para a igreja dos nossos dias, para a igreja moderna. As pessoas querem permitir tudo na igreja para atrair os ímpios. Então aqui a gente é uma igreja, não aqui, tá? As pessoas dizem, é uma igreja inclusiva. Bem, toda igreja é inclusiva. Eu tenho 41 anos de vida, eu praticamente nasci dentro da igreja. Eu nunca vi um homossexual sendo expulso da igreja. Nunca vi. Nunca vi um travesti sendo colocado para fora da igreja. Nunca vi. Nunca vi alguém na igreja dizendo assim, sai daqui porque você é maconheiro. Nunca vi. Agora, se você quer estar no nosso meio, quer se tornar um crente, quer se tornar um membro desta igreja,
Você reconhece Jesus como seu Salvador, você precisa abandonar as práticas que não são coerentes com a palavra de Deus. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos cristãos. A base do cristianismo é a Escritura Sagrada. Então a gente não pode negociar as Escrituras para ser agradável a A ou a B, ao grupo A ou ao grupo B, mas é porque os LGBTs, QIA+, a NP, meus irmãos, vocês vão inventar o alfabeto todo, mas não encaixa nas Escrituras. Respeitamos, vocês têm o direito de fazer o que quiserem com o corpo de vocês. Um dia vocês vão prestar contas a Deus. Mas a igreja do Senhor foi chamada para viver uma vida de santidade. E homossexualidade é pecado. E é pecado grave contra Deus, é pecado grave contra o corpo, é pecado grave contra a família, contra a sociedade. E Deus vai pedir contas disso. E nós, como cristãos, podemos amar como nós amamos, respeitar como nós respeitamos, acolher como nós acolhemos, mas nós jamais podemos dizer que não é pecado, porque iria contra a natureza da igreja. E a única palavra que nós podemos dizer para os homossexuais, assim como para qualquer outro que pratica qualquer coisa que desagrada a Deus, é arrependei-vos e convertei-vos. Assim como nós precisamos abandonar outras práticas, a prática da mentira, da fornicação e tantas outras práticas pecaminosas, e continuamos lutando contra essas práticas. Da mesma forma, homossexual. O problema é que eles querem, alguns deles, principalmente da militância, serem cidadãos de primeira categoria, acima dos outros, até na igreja. E aí nós não podemos aceitar. O que Paulo está dizendo aqui é que se nós começarmos a abrir mão 1 centímetro só, nós podemos colocar em risco toda a igreja. E essa igreja, ela é do Senhor Jesus. Ela foi comprada pelo preço do sangue de Jesus. E é por ela que nós devemos zelar e velar. Portanto, Paulo repreende dizendo assim: celebremos a festa, lembrando aqui da Páscoa, o Cordeiro Pascal, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo: irmãos, não aceitem impureza no meio de vocês, pelo contrário. A única coisa que vocês devem aceitar é a pureza diante do Senhor. Isto agrada a Deus. Isto é agradável ao nosso Senhor. Meus irmãos, o que essas palavras trazem para nós? Eu encerro com algumas aplicações. Em primeiro lugar, é que nós precisamos estar atentos, todos nós, ao nosso testemunho. Porque às vezes a gente pensa que só o pecado dos outros é que chega aos nossos ouvidos, mas os nossos também podem chegar aos ouvidos dos outros. Seria muito bom que a gente tivesse a prática comum de ir até o nosso irmão. Mas, infelizmente, acontece muito pouco na igreja, deveria acontecer mais. A Bíblia diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, que nós deveríamos exortar uns aos outros. Mas, às vezes, alguns irmãos preferem se acovardar e acham que cada um deve viver a sua vida. E nós assim prejudicamos o corpo. E saiba de uma coisa: não é só o irmão que pecou que vai receber do Senhor o castigo. É o irmão que viu o irmão pecando e não repreendeu, também é responsável. Somos responsáveis uns pelos outros. Esta é a responsabilidade de viver a igreja. Cabe a cada um de nós cuidarmos da nossa própria vida, zelarmos pelo bom testemunho de Cristo. Todos nós. Também termos esta prática de nos corrigirmos mutuamente. Eu sei que às vezes os irmãos têm vergonha, têm medo. Como é que fulano vai reagir se eu corrigi-lo nesse ou naquele sentido? Bem, o que ele vai fazer com a palavra de Deus que recebeu por meio de você é uma responsabilidade dele. Mas a nossa responsabilidade é sermos irmãos e corrigirmos uns aos outros.
o que ele vai fazer? Ele vai responder diante do Senhor. Devemos ter cuidado com o nosso testemunho, irmãos, para com os que são de fora. Davi, quando pecou, no Salmo 51, ele diz: pequei contra ti somente. Davi, claro, sabia que o pecado, ou todo o pecado, é principalmente contra Deus. Mas ele não pecou só contra Deus. Ele pecou contra suas esposas, quando ele adulterou. Ele pecou contra Urias, quando ele deitou-se com a mulher dele. Ele pecou contra Israel. Ele pecou contra as nações ao redor de Israel. Porque as nações sabiam que Deus exigia santidade. E agora o rei Davi se tornou alvo dos comentários pela sua prática danosa. Nosso mau testemunho, irmãos, tem um poder muito grande de chegar a lugares até que a gente não imagina que chegaria. Cuide para que o seu testemunho seja um testemunho digno de quem Jesus chamou sal da terra e luz do mundo. Uma outra coisa, irmãos, é o cuidado que nós precisamos ter quando Paulo diz assim: estais ensoberbecidos. Esse é um termo muito forte. E quando Paulo diz que eles estão na jactância, é um termo muito pesado. Porque, na verdade, os coríntios se arrogavam de muita coisa e esqueciam daquilo que era principal. Então, às vezes, na igreja, a gente está muito preocupado com o que a gente mostra. Nossa igreja tem tantos membros, nossa igreja faz tantos eventos, nossas igrejas fazem encontros de jovens, de casais, concílio disso, concílio daquilo. Olha, a nossa igreja é uma igreja assim muito ativa, mas às vezes é descuidada na disciplina. A porta de entrada é muito larga. Individualmente, precisamos ter o cuidado de atentarmos para aquilo que é mais importante, que é a nossa vida de santidade, mais do que aquilo que as pessoas podem ver, que nós aparentamos. Aqui uma aplicação individual. Às vezes as pessoas só veem de nós aquilo que nós queremos mostrar. Eu não estou dizendo agora que você precisa colocar o seu pecado no ventilador. O que eu estou dizendo apenas é que nós devemos nos preocupar mais com o interior, nosso coração, do que com o exterior. Vocês lembram que essa palavra foi uma palavra de Samuel, quando foi ungir o rei Davi, né? Deus não vê, Deus não olha o exterior, Deus vê o coração. E por fim, irmãos, eu encerro lembrando aos irmãos da importância de todos nós nos submetermos à disciplina do Senhor, em especial os líderes da igreja. Que vai uma palavra mais forte para nós da liderança e para aqueles que desejam se tornar líderes na igreja de Deus. A palavra do Senhor diz assim: não quereis muitos de vós ser sábios, porque recebereis maior juízo. Algumas pessoas têm expectativas grandes com a liderança. Desde que você assuma grandes responsabilidades, tudo bem. Mas nós precisamos estar atentos, porque quando um líder peca, ele contamina de forma mais forte o rebanho. E às vezes, junto com ele, outras pessoas acabam também esmorecendo, desanimando. Se você deseja, Deus te chamou para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um diácono, para ser um líder de um grupo pequeno, de uma célula, um líder de ministério. Saiba que você tem uma responsabilidade ainda maior. Você já era responsável por manter a santidade do corpo, mas a sua responsabilidade aumentou. O juízo sobre a sua vida será maior do que sobre a dos outros. Em especial a responsabilidade dos que ensinam, os que pregam a palavra. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais responsáveis nós nos tornamos. Vocês sabem bem que no direito comum, um dos atenuantes é a ignorância. Não é que vai isentar alguém da culpa, mas atenua. Mas quando alguém é conhecedor, certamente se torna mais responsável ainda. Cuidemos, irmãos, também, para encerrar,
para que no nosso meio não haja coisas que venham a desmoronar o testemunho da igreja e desanimar os outros irmãos. É claro que sempre nós teremos situações em que haverá necessidade da disciplina, da correção. Não existe igreja perfeita e nós não queremos jamais nos colocar neste patamar. Agora, o que não pode é acontecer e não ser tratado, para que assim o pouco de fermento não venha levedar toda a massa. Isso nos torna, irmãos, mais uma vez repito, responsáveis pelo nosso testemunho, por amor a Cristo, mas também por amor ao corpo de Cristo. E quando nós zelamos pela igreja, nós estamos zelando pela noiva do Cordeiro. É a igreja pela qual Cristo entregou a sua própria vida. Como diz o apóstolo Paulo, Deus comprou com o seu próprio sangue. Foi o Senhor Jesus quem comprou. Por isso nós devemos zelar por ela, para que no seu testemunho ela seja encontrada sem mancha, sem mácula, sem defeito no dia do Senhor. Haverá um dia, irmãos, em que todos nós vamos prestar contas a Deus. Todos nós. Não para a salvação, porque o nosso julgamento, aqueles que creram no Senhor, já foi dado. Seremos salvos. Mas nós seremos julgados pelos nossos comportamentos, pelas nossas obras. E receberemos de Deus o galardão. Eu espero em Deus que a sua coroa esteja pesada de tanto galardão que você estará recebendo do Senhor. Dizem que é uma coroa, né, nas Escrituras. E eu espero que a sua esteja muito brilhosa para a glória de Deus. Isso não tem a ver com salvação, repito, mas isso tem a ver com a vida de santidade para a qual nós fomos convocados. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos orar pedindo a Deus a sua bênção. Queria pedir que você baixasse a sua fronte, fechasse seus olhos e agora você conversasse com o Senhor a respeito da sua vida de santidade. E que você rogue ao Senhor que a sua vida seja um canal de bênção, a fim de que, através do seu testemunho para a glória de Deus, muitas vidas sejam alcançadas pelo Senhor. E que o teu testemunho para a glória de Deus seja uma bênção por onde você for. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite. Te louvamos, Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a tua fidelidade de geração em geração. Te rogamos, Senhor, que tu abençoes o teu povo com santidade. E que, se houver, Senhor, em nosso meio, coisas que precisam ser corrigidas, que por meio da tua palavra e do teu Espírito, o Senhor mova o nosso coração nesta noite. Traga no meio de nós arrependimento, santidade, pelo zelo do teu nome, pelo zelo do teu evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém.